Olá a todos os leitores da revista Autismo. Eu estou aqui hoje para entrevistar o Diogo Lovato. Ele é biomédico, doutor em biologia molecular e atualmente trabalha com a genética do autismo. Diogo, eu queria começar conversando um pouco a respeito de quão genético é o autismo. Obrigado pela oportunidade, viu, Paiva? E é muito bom conversar com vocês. O autismo é, de uma forma bem geral, uma das condições mais genéticas e hereditárias das desordens neurológicas psiquiátricas. Dos transtornos todos. Dessas classes todas de condições, o autismo é uma das mais genéticas e hereditárias. Quantos por cento você diria que a causa é genética, que hoje dá para a ciência dizer? É assim, como você está falando de espectro, né? E o espectro você tem pessoas muito diferentes umas das outras, então você pode dizer que pelos estudos mais recentes de 2014 até 2017, entre 70% a 90% do risco associado à pessoa estar no espectro é genético. Tá. E a gente estava conversando antes, até o que motivou essa nossa entrevista, um papo nosso a respeito do autismo estar ligado à evolução do ser humano. Ah, sim, Vamos conversar verdade, um pouco sobre isso? De onde surgiu isso? Que ideia é essa? É uma coisa, tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro, que ter definições do que a gente está chamando de genética e o que a gente está chamando de evolução, né? Quando a gente está falando de genética, a gente está falando daquilo que codifica a formação das pessoas no estágio mais biológico e básico, né? Você tem a genética como constituinte muito importante do que nós somos, e isso tudo é plástico em relação ao ambiente, né? Isso é importante. Não é uma coisa rígida. Não é uma coisa rígida. Imutável. Não. Quando você fala de condições muito complexas em termos que caminham para a psiquiatria, isso ainda é muito mais plástico. A genética é importante para alguma dessas condições, com certeza, mas isso é plástico, porque você tem adaptações, principalmente quanto mais idade a pessoa vai adquirindo, isso vai sendo moldado, né? Quando você fala de autismo, ele é muito importante como atraso de desenvolvimento, porque você está falando de uma pessoa que acabou de nascer. Então, a genética para quem acabou de nascer é muito mais importante do que para uma pessoa adulta. Determinante, né? Eu diria. Com certeza, porque assim, por exemplo, o instinto de um bebezinho mamar na mãe dele é instintivo completamente. Isso é da base genética do Homo sapiens. Então, e isso vai mudando até a cognição mais elevada do ser humano. Então, isso é a genética. A genética, ela trata tanto das questões do que cada organismo vivo e quando você fala de doenças humanas, de condições humanas, você também está falando de como essas espécies são diferentes umas das outras também. Então, quando uma pessoa estuda as possibilidades de alterações genéticas associadas a doenças, isso está diretamente ligado também à evolução biológica do ser humano. Então, quando alguém faz um teste de laboratório genético, a pessoa que estudou para poder analisar aquilo tudo, ela também, idealmente, conhece evolução biológica. Um geneticista bem formado, né? Então, a evolução... Você fala para o caso da pessoa fazer, por exemplo, um sequenciamento do genoma completo. Ou qualquer tipo de análise genética, seja de cromossomos ou de sequência genética. A evolução é algo que faz parte da nossa formação como geneticista. Então, cada condição tem relações diferentes com a evolução. E é interessante que o autismo ele tem uma relação muito forte com a evolução tardia do que a gente diz de espécie humana, né? E tem várias coisas interessantes para conversar. Evolução recente, você está dizendo? Porque assim, como a gente sabe que o autismo hoje a gente classifica o espectro como problemas de socialização e interesses restritos, e os movimentos repetitivos é aquela coisa do que é o autismo,
na classificação diagnóstica, são coisas muito do Homo sapiens e de espécies mais próximas da gente evolutivamente, né? Dos primatas e etc. Então, o que tem a ver com a socialização é um ganho evolutivo importante, né? Então, é nisso que é bom definir o que é evolução, né? É o que diferencia a nossa espécie das outras e como nós surgimos nessa mudança. E a genética é muito associada a isso. Certo. E aí a questão da socialização, ela está muito ligada à genética. E como a gente pode dizer assim, o autismo é uma evolução em que sentido? Quer dizer que a gente vai evoluir e a raça humana vai ser todo mundo autista? Não. O que é exatamente isso? Não, a gente fala de evolução porque quando a gente fala de estudos genéticos, você pode dizer que existem estudos genéticos que começaram anteriores ao conhecimento molecular, né? O Mendel, por exemplo, ele começou a estudar a genética e nem sabia que o DNA existia, quando ele viu a estrutura das ervilhas, se elas eram lisas ou enrugadas. Então, ele via que existia uma hereditariedade. E o autismo, já desde muito cedo, na década de 70 e depois disso, já se sabe que o autismo é muito hereditário. Quando você vê que pessoas que têm gêmeos idênticos e um deles é autista, a chance do outro ser autista é muito, muito alta. Tem uma pequena diferença, mas ela é quase 90%. Enquanto você vai diminuindo o parentesco e essa porcentagem vai caindo para porcentagem populacional, que é de 1,4 mais ou menos, né? Então, quando você pensa na questão da evolução, a gente quer dizer que desde antes já se sabe que o autismo é hereditário e que como é que a gente pode falar? As características autísticas, o que em inglês chamam-se de traits, e não fala-se traço, mas características autísticas, elas estão na população de uma forma geral. São sintomas, sinais... Ou uma coisa que às vezes um casal que tem um filho autista ou alguém que tem um parente autista identifica algumas características daquela pessoa em si mesmo. Sim. Ou uma pessoa que é autista consegue ver que o pai e a mãe têm algumas características dela. A gente pode dizer que eles talvez sejam pessoas quase autistas. Estão ali no limiar do espectro. Isso, e existem estudos, principalmente do começo dos anos 2000, 2005, onde essas características autísticas foram medidas por avaliações científicas em termos de análises clínicas e psicológicas, psiquiátricas. Eles dividiram pessoas em termos de famílias e desses traços autísticos e viram que esses traços autísticos em si são muito hereditários. E uma coisa que é bem interessante, né? Para entender essa questão da evolução, você tem que entender que autismo ele tem vários tipos com possibilidades genéticas, mas a maior parte das pessoas a gente chama de casos poligênicos aditivos, onde um indivíduo autista tem diversas alterações associadas ao autismo que vieram do pai e da mãe, às vezes algumas que não foram herdadas, mas grande parte herdado, e isso fez com que esse limite entre o que a gente considera típico e o que é considerado dentro do espectro ultrapassa. Então, quando você vê casais que têm muito dessas características autísticas e eles têm filhos, a chance desses filhos passarem desse limite para o diagnóstico é muito alto. Só que esses mesmos casais e esses mesmos traits, essas características autísticas, têm um lado que está associado com problemas de socialização, mas existe um outro lado onde está associado muito a inteligência na infância, a pessoas que conseguem ir mais longe nos anos de educação e o que mais? E basicamente características que são
positivas em termos de desempenho. O interesse restrito, por exemplo. O interesse restrito é uma coisa... Você conseguir focar num assunto Isso. só, se interessar tanto por ele que você fica ótimo. Né? Então, assim, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de muitos e muitos anos que passam das gerações e às vezes da própria compreensão que a gente tem do que é a vida. Né? São muitos e muitos anos e é difícil a gente mesmo pensar em evolução, às vezes, da nossa própria espécie por causa dessa distância de gerações necessária. Então, a gente vê que uma condição de saúde onde a socialização é muito prejudicada, como que isso pode ser tão frequente na população humana? Né? Porque a gente fala de 1,5% a 2% de pessoas autistas no mundo assim, tomando as estatísticas americanas. Sim. Como que algo que traz um prejuízo, se você tem uma socialização prejudicada, você não vai conseguir ter filhos tão fácil. Sim, porque não vai ser fácil arranjar uma namorada, emprego, casar, conseguir lidar com outras pessoas. É sim. muito mais difícil. Né? Não que não vá conseguir, mas é uma dificuldade a mais. Essa dificuldade, em termos de evolução, indica pra gente que essas características vão ter uma dificuldade maior de passarem para as próximas gerações. Deixa eu ver se eu entendi. A lógica seria que essas pessoas tivessem menos filhos porque ela tem essas dificuldades. Então, os traços Porém, autísticos... a natureza, vamos chamar assim, tá dizendo isso é importante, vamos passar isso para frente geneticamente. Isso, porque na evolução, isso é importante, muito legal. Porque na evolução, a evolução não é algo que é moral em si. A evolução existe como uma adaptação para o contexto. Se o contexto seleciona pessoas com algumas características, é isso que vai ser selecionado. Isso não quer dizer se é bom ou ruim. É o que sobrevive, é o que se adapta. Só para fazer uma analogia com o que a gente aprende na escola, é mais ou menos o porquê de uma baleia ser um mamífero e estar na água. E ser um peixe. Porque ela se adaptou, é a evolução que fez isso. Ela se adaptou bem no lugar onde ela vive. Né? De acordo com aquele contexto. Isso, de uma certa forma sim, existia uma brecha naquele ambiente para que aquele organismo se desenvolvesse bem. E quem não se adaptou... E não sobreviveu. Então, assim, espécies que a gente vê só como fósseis hoje são espécies que, de certa forma, são anteriores às existentes atualmente, né? Agora, como isso foi, é um caminho muito mais difícil de estudo. Sim. Mas no sentido de que você está falando de pessoas com problemas de socialização. Como elas conseguem passar essa genética para frente se elas têm problemas de socialização? Às vezes, assim, de que dificuldade você tem de começar um namoro com uma pessoa, ou de ter um relacionamento, ou de conseguir uma estrutura para poder passar sua genética para frente. Que na prática é o que vai fazer ter filho e essa genética avançar, né? Teoricamente, a gente pensa, uma socialização maior infere em você conseguir ter mais filhos. Mas você vê que a frequência do autismo não sugere isso, porque o autismo é muito frequente na população. Quer dizer que o autismo tem características ou está associado a características que trazem uma vantagem no contexto. Sim. A questão é o contexto, né? E o contexto muda. A gente vê que os tempos que a gente tem vivido têm mudado muito, né? Então, assim, como as mudanças da sociedade que a gente vive vão impactar na frequência populacional de pessoas dentro do espectro. Até a mudança social mesmo, né? Porque Sim. Vamos ao exemplo aí, 20, 30 anos atrás, ser nerd era algo ruim. Que a gente sempre associa a cultura nerd com algo que seriam características autísticas altas, né? Sim. Que é aquelas questões de você ser mais introspectivo, de ter foco mais... Então, ser nerd era um motivo de piada, 30 anos atrás. Era de bullying. Hoje ser nerd é uma vantagem, né? Isso. Porque os mais ricos do mundo hoje são nerds. Quem criou os que criaram os maiores negócios são nerds, enfim. Nerd virou algo legal. Já se torna uma vantagem no contexto atual. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de como eram tratadas as pessoas dentro do espectro no começo do século XX, era um absurdo, né? Era um absurdo. Então,
no espectro, você pode pensar no grande espectro em pessoas que têm uma dificuldade, problemas médicos muito sérios, e pessoas que quase não têm problemas médicos e têm uma vida muito mais com menor dificuldade, entre aspas. É óbvio que isso não é tão simples de se dizer e explicar. Nesse espectro, você tem, de um lado, condições muito mais raras, em genes que sofrem muito mais, que não poderiam ter modificações, e do outro lado, você tem alterações comuns, muito, às vezes, fazendo parte da diversidade da espécie humana. O que é muito raro, problemático, que traz, às vezes, condições clínicas sérias, como epilepsia, problemas de sono, de comportamento realmente severos. Nós não estamos falando de todos os autistas. Claro, sempre. A gente está falando do espectro como... Sim. E não é o espectro nunca vai ser linear. Sim, não dá pra... Ele é multidimensional, né? Vamos ser claro e direto aqui. Claro. Não dá pra gente dizer que uma pessoa com autismo grave, com deficiência intelectual, com epilepsia, representa uma evolução. Não. Ela também é parte da evolução. Ela é parte dela. Ela é parte da evolução. Só que as características clínicas que ela tem... Porque essa pessoa vai ter imensas dificuldades para não tiver a impossibilidade de passar para frente. Isso, assim, né? e por essas características, a boa parte das alterações genéticas que essas pessoas têm são muito raras. Muitas vezes esse paciente que a gente recebe, às vezes, já às vezes adulto e com dificuldade enorme, ele tem alterações genéticas quase que são únicas dele. E às vezes nem são herdadas. Ou às vezes são coisas muito raras, paternas e maternas juntas. E nós estamos falando, quando a gente fala do autismo e de genética e de genes, de variações, a gente está falando de mais de 1000 genes que estão relacionados ao autismo hoje. E cada gene é uma estrutura enorme. Então você tem possibilidades enormes de pessoas dentro do espectro em termos de combinação da genética. É isso que faz cada autista ser único. E também faz com que, quando a gente fala que o autismo é parte da evolução, nesse sentido. O que é muito grave a tendência, né? A tendência é que a frequência sempre diminua. Porque não consegue se manter reproduzir na sociedade. Falando biologicamente. Né? E as características que são comuns, elas sugerem que elas têm algo benéfico. E a boa parte dos pacientes, sejam eles com uma condição mais leve ou com uma condição muito mais grave, todos eles têm, às vezes, partes dessas duas condições genéticas e alterações. Então, é muito interessante como essa questão do não se socializar, em algum momento da história humana, também foi uma vantagem. O interesse restrito também foi uma vantagem. E o interesse restrito está associado com uma inteligência inata. Para um Homo sapiens mais primitivo, você ter uma capacidade biológica de inteligência maior era uma vantagem maior. Como a nossa complexidade tem aumentado, a diversidade humana é enorme. Se for pensar dentre os organismos, um dos organismos vivos mais diversos, morfológicos, em termos de a gente mora em qualquer tipo de habitat, etc. e tal, na Terra. A nossa diversidade é enorme. E o que traz boa parte do sucesso nosso como seres humanos é a diversidade. Então, assim, o autismo é importante para a humanidade, porque ele é parte. Então, assim, quando a gente fala, às vezes, de pessoas que pensam em eliminar o autismo por alterações genéticas, aquelas coisas que nem o médico chinês fez, de alterar aquelas meninas gêmeas por metodologia de edição gênica. Sim. Do CRISPR. Isso para o autismo não faz o menor sentido. Isso faz sentido para condições monogênicas, muito graves, que são hereditárias. Você
São geneticamente mais simples. São geneticamente mais simples e que trazem um comprometimento de saúde Traz muito um prejuízo grave. grande, Pessoas que não vão viver. Sim. Né? Por exemplo, se uma pessoa tem um tipo de distrofia muscular muito grave, que a pessoa vai morrer na adolescência. Faz sentido você editar isso para que essa pessoa viva, que ela não tenha uma qualidade de vida horrível. Agora, o autismo não está nessa condição. O autismo é multigênico. São diversas alterações fazendo parte da mesma pessoa. E ainda que fosse possível, não faz sentido por essa questão de evolução. Porque faz parte da diversidade. Sim, da neurodiversidade. Da neurodiversidade. Né? Assim, a genética atual, ela tem todas as evidências que suportam o conceito de neurodiversidade. Então, quando alguém às vezes pensa que a genética ela como algo meio associado ao nazismo, à eugenia, à purificação de raças, isso é um conceito completamente ultrapassado, de uma genética que não existe mais. Todas as sociedades de genética do mundo, elas sabem e têm conhecimento de que as condições neurológicas psiquiátricas, boa parte delas são parte da diversidade do ser humano. Entendi. Agora você me diga o seguinte, então percebe-se que está aumentando a união entre pessoas que estão no limiar do espectro? Com certeza. Porque assim... Você acha que está vinculado a uma mudança, inclusive, cultural? Assim, o autismo é bem legal que dá para fazer um paralelo. Por exemplo, com a altura. Na nossa sociedade, existe uma altura média que tem os benefícios dela. E o mundo é feito para essas média. pessoas. Sim. Pessoas muito altas ou muito baixas sofrem na nossa realidade, no nosso contexto. Agora, como o autismo também tem uma característica poligênica, bem grosseiramente falando, como a altura, você também pode dizer que existem casais e pessoas que não conseguiriam ter filhos anteriormente por causa da dificuldade social, por causa da falta de assistência, da falta de compreensão. Isso aumenta... Isso é teórico, tá? A gente não vai conseguir ver isso em poucas gerações. Isso é uma coisa... Se a gente não destruir a Terra antes, né? Sim. Se a gente continuar como humanidade... Se o planeta sobreviver... Se nós não matarmos... se nós não nos matarmos uns aos outros e destruirmos o planeta, né? Sim. A gente... Existe a possibilidade, né? Porque a deficiência... As deficiências, elas são muito mais uma experiência do que outra coisa. É muito diferente você ser uma pessoa deficiente visual no Brasil do que você ser na Guiné-Bissau e você ser na Angola, ou você ser um deficiente visual na Suécia, ou na Itália, no Japão. A mesma deficiência, com grau de dificuldade completamente diferentes. Então, assim, uma pessoa com um problema de socialização numa sociedade mais tolerante, que as redes sociais, no meu ponto de vista, e a internet trouxeram um benefício muito grande para as pessoas dentro do espectro. Uma pessoa com problema de socialização hoje consegue muito mais informação e contatos... E uma socialização virtual que é mais fácil pelas do que interfaces. Sim. Então, uma pessoa que era não verbal, ela usa uma tablet. Então, muitas dessas coisas estão trazendo benefícios para as pessoas dentro da neurodiversidade. E aquilo que antes era considerado esquisito, né, já vai ganhando mais espaço. Você acha que, inclusive, a aceitação muda hoje meio que o conceito do normal? Sim. O normal sempre é a norma do contexto. Então, Porque hoje a gente vive caminha para uma aceitação maior, né? É claro. Se você for imaginar que as pessoas com miopia grave, antigamente, centenas de anos atrás, eram consideradas deficientes visuais, uma pessoa hoje faz uma cirurgia refrativa e ela tá ok. Então, eu operei a minha visão, porque eu tinha muita miopia. Ok, só que isso, antigamente, era
era Excludente. completamente excludente. Sim. Né? Se você for pensar ainda numa evolução ainda muito mais distante do Homo sapiens, de outras espécies de hominídeos, né? Como a gente chama os outros ancestrais anteriores ao homem, uma miopia seria gravíssimo. Como é que você ia ver um predador, uma ameaça? Como é que você ia conseguir enxergar aquele animal que você precisa pegar se você é míope no meio daquele contexto? Então, assim, as mudanças sociais que a gente tem hoje, elas estão indo muito mais rápido do que a nossa própria biologia. Então, às vezes, qual é o impacto das tecnologias no ser humano? E esse papo vai longe, né? Que, o que a internet está causando de impacto num ser humano que tem uma expectativa de vida cada vez maior. Mudanças que ocorrem rápido, e você vê, às vezes as pessoas entram em conflito, porque a coisa está mudando tão rápido que é difícil de assimilar um mundo em tanta transformação. Como é possível você incluir assim essas pessoas de uma forma tão rápida? Então eu entendo que, por exemplo, a inclusão é um caminho que faz parte do que a gente tem visto. É inevitável. Né? Eu acho que é o lado que eu mais gosto de ver a genética ao lado das pessoas dentro do espectro. Sim, e a ciência já tem feito estudos em relação a essa relação, né, do autismo com a evolução, né? Tratar o autismo como parte da evolução. Já tem estudos a respeito disso, científicos mesmo? Sim, tem vários. Eu tinha falado, né, essa condição de saber que os traits, as características autísticas, traits em inglês, né? Sim. As características autísticas, elas têm uma hereditariedade forte. Isso já se sabe desde o começo dos anos 2000 e a gente sabe, às vezes, usando muito um número maior de pessoas para esses estudos. Então, eles estão sendo confirmados cada dia mais por amostras maiores, esse negócio de Big Data. Cada vez você tem mais dados para que as evidências sejam mais fortes. Então, a gente pode linkar esses estudos aqui na descrição desse vídeo para quem quiser se aprofundar e ver exatamente detalhado, né, de forma detalhada os estudos. E a gente deixa na descrição certinho. Existem estudos que colocam como as variantes genéticas que têm maior frequência na população estão associadas ao autismo hereditário e do outro lado, alterações muito raras estão associadas a condições do autismo muito mais complexas, problemáticas em termos de saúde, e elas tendem a reduzir a frequência populacional. As alterações, né? Sim. Isso não estão falando que essas pessoas vão deixar de existir. Porque é importante também dizer que na questão genética do autismo a gente tem alterações, variações que são hereditárias e outras que não, que são a chamada de novo. De novo é um termo em latim, né? Isso é importante colocar. O de novo é algo que surgiu, que não veio do pai e de uma mãe de uma pessoa dentro do espectro. Isso é muito frequente em condições... Ou seja, você vai achar essa variação no filho e não vai achar no pai nem na mãe, casal. porque ela não veio de lugar nenhum. Não. Hereditariamente falando, ela não veio de lugar nenhum. Ela aconteceu em alguma parte do desenvolvimento daquela pessoa. Às vezes veio do espermatozoide, fala, não veio do pai. Às vezes veio do pai, mas não era algo que ele tinha. De um espermatozoide ruim. Ruim é um termo assim, mas sim, é um espermatozoide que, às vezes, por exemplo... Que não manteve a fidelidade... Da cópia genética, com certeza. Tá. Ruim nesse sentido. Isso, nesse sentido, sim. No sentido de que, por exemplo, homens mais velhos, assim como a sua pele, a minha, está cada vez perdendo mais qualidade com a idade, o espermatozoide perde qualidade, porque é uma célula igual. Alguns perdem cabelo com o tempo, né? Alguns perdem qualidade da informação genética do espermatozoide. Porque, por exemplo... Por isso há estudos que já indicam que pais mais velhos têm um risco risco maior de ter um filho com autismo. Dentro do espectro do autismo, com certeza. Não só do autismo, mas de todas as condições genéticas. Existem condições genéticas que não têm associação com o autismo e são originadas por essas... de modo geral, as síndromes monogênicas, que é de um único gene, que a gente vê em casos muito graves, que tem alterações morfológicas, desde o rosto até o corpo, ou até outras alterações graves que não são visíveis.
elas às vezes acontecem como se aí naquele gene você tivesse uma alteração, um erro na hora de você copiar aquilo e você tem essa doença. Uma cópia não fiel, né? É. Isso não acontece com a mulher mais velha. Acontece com a mulher mais velha, mas Com no menos caso, frequência. no caso do autismo, os homens mais velhos são... Um risco muito maior. Eles têm um risco maior do que as mulheres mais velhas. De uma forma geral, qualquer condição genética, de alteração genética, a idade das pessoas altera. E isso é algo que a gente tem visto como tendência social, principalmente no mundo ocidental, onde as pessoas têm filhos cada vez mais tarde. Sim. Então é esperado que algumas condições genéticas aumentem a frequência Por essa questão social. Por essa questão social. Mudança né? cultural mesmo. Da mudança de você... as mulheres trabalham hoje e às vezes não podem ter filhos, Sim, né? Então sim. tem mais tarde. Só pra gente encerrar e voltar pro Claro. lance de quem tá no limiar e acaba tendo filho, a gente tem estudos a respeito disso também, né? Mostrando que quem tá no limiar do espectro tem filhos e a chance é muito maior E assim, criança com autismo. é interessante porque o autismo ele ocorre juntamente, às vezes, com outras condições de saúde, principalmente em termos de saúde neurológica e psiquiátrica. São as comorbidades. Isso, e às vezes o autismo tem associação de alterações genéticas com essas comorbidades. Então, por exemplo, se você tem famílias onde existem pessoas que têm algumas condições psiquiátricas ou neurológicas, elas também podem ter parentes dentro do espectro do autismo, né? Isso varia demais de acordo com as famílias, porque às vezes aquela família específica tem alterações em 1, 2, 3 genes, 4 genes, e as outras famílias de outras pessoas dentro do espectro têm outras alterações. E é nisso a diversidade de pessoas, é nisso porque cada pessoa dentro do espectro tem que ter um tratamento diferente, seja na escola, logo cedo, seja na conduta clínica e seja na sociedade, né? Tem autistas que vão precisar de mais ajuda, outros de menos. Um vai precisar fazer uma terapia fonoaudiológica, outro não. E essas coisas têm a ver com essas alterações diferentes que às vezes estão em algumas famílias de forma diferente de outras. Entendi. Diogo, quero agradecer o papo, ótimo papo aqui. Obrigado, Paiva. Dizer que quem tiver dúvida, quiser mandar alguma coisa, pode enviar para o nosso e-mail redação@revistaautismo.com.br e a gente vai ter mais papos como esse, com especialistas em diversos assuntos, para esclarecer cada vez mais ou apenas levar a refletir, né? Com Às certeza. vezes a gente não vai falar assim, olha, isso aqui é determinante, é exatamente isso inflexivelmente. Não. A ideia é levar a refletir, que é o que a ciência faz, né? A gente tem que estar aberto para discussão. Exatamente. Com certeza. Ninguém tá certo nem errado. Com certeza, tem- A gente fica feliz de poder ter o espaço da revista e ter mais um canal para discutir e trocar ideias. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu.